Voltamos, obrigado por esperar pela gente, hein? Então, voltamos hoje com Nonato Albuquerque, falando sobre espiritualidade. Se você perdeu o primeiro bloco, não esquece, aqui nas nossas redes sociais, que você vai encontrar o vídeo na íntegra desse programa e o áudio também no Reconecte, você vai ver aqui. Então, antes de ir para o nosso intervalo, então o Roberto fez uma pergunta bem capciosa aqui pro Nonato. Qual foi, Roberto? Para variar um pouquinho, né? Lá vem o Roberto com as coisinhas dele. Nonato, é exatamente... Tá parecido com os meninos que tá viralizando agora a quebra o crânio. Que deu uma rasteira. A gente falou, agora, o Nonato pula. Aí ele agora botou uma para dar rasteira. Mas não, essa brincadeira é péssima, de péssimo gosto, não façam isso. Terrível. Vamos brincar de outras coisas. Terrível. Que é mais divertido. Nonato, você enquanto espiritualista e enquanto profissional, né, teve que lidar com questões de violência, enfim, você compreende o cotidiano da violência na cidade, no Ceará e no mundo. Há seres humanos irrecuperáveis ou todo mundo tem um jeito? Olha, é difícil. Logo, a mim que você vem perguntar, quantos estudiosos já se debruçaram sobre o tema, sobre essa questão polêmica, mas eu lhe garanto, pelo conhecimento que eu tenho e da crença, todos vão chegar um dia à luz. Todos. A gente pode demorar 100, 200, 300, um século, mas a pequenez da moral um dia vai ser acrescida. Eu sempre me lembro de exemplos, por exemplo, de Alarico Grande lá, do lado da Roma, onde ele poderia ter herdado tudo e o pai o destronou por conta de que ele era muito violento. Ele era insaciável, sanguinário. E ele devastou a Trácia, devastou Roma, chegou próximo à Grécia, toda aquela, antigamente, que 1400 e século XV, nós temos conhecimento, através da literatura espírita, de que ele teve outras existências. Vida só temos uma, como se diga. Existência é como eu só tenho esse corpo, mas eu tenho muitas roupas. Então vamos mudando as roupas, assim como o guarda-roupa existencial tem muitas vestes. Ele teve várias existências até chegar no país, aqui no Brasil, a ter um renascimento no meio de sofrimento, de dores, como Hanseniano, mal de Hans, em 1945 a 47. Por que é que eu estou falando dessa história? Quem me contou? Foi o próprio Chico Xavier, que é uma das fantásticas presenças em termos de mediunidade. Poucos no mundo tiveram a grandeza do Chico. Você pode até contestar, mas eu não acredito em mediunidade. Mas o trabalho social que ele fez, as obras que ele deixou do ponto de vista tanto da literatura quanto dos grandes nomes da literatura que vieram através da psicografia, dos ensinamentos científicos que estão sendo confirmados agora, deixados, não era dele, eram dos espíritos sábios. Então ele veio à Terra para cumprir um roteiro de dor e sofrimento com o mal de as chagas de Hansen, exatamente que quando ele volta da última presença na Terra, vai ao Chico, ele se apresenta diante do Chico e diz: Chico, eu sou aquele chagado lá de Itaim, e de que eu escrevia para você, mostrei fotografia, eu sem parte do meu corpo, e gostaria muito de ter vindo. A espiritualidade está me dando a oportunidade. Deixa eu escrever, através de você, a minha vida. O Chico escreveu, lembrando todas as existências sanguinolentas, até se purificar através do mal de Chagas. Todo o inferno que ele causou às carnes de outros, ele passou, veio passar. Eu sempre costumo dizer, brincando nas conversas que temos, que a vida da gente é como a Secretaria da Fazenda. A Terra é uma Secretaria da Fazenda. Lá se paga as contas. Aqui se faz, aqui se paga. Nonato, você falou em moral, você falou em... Mas só para concluir aqui, embora
ninguém tem essa resposta 100%. Não é tão simples. Não é dá tão pra dizer simples. sim ou não. Precisa muita vida para você dizer assim. Mas há aqueles que recuperam-se de uma hora para outra, de um segundo. Em um segundo tudo pode mudar? Existem terríveis vítimas da violência, da ignorância, que ao saírem daqui, no último instante, eles têm a bênção de serem contemplados com a misericórdia de Deus. Deus é muito bom com a gente. Já era para ter feito assim, ó. Com plano. Também que não fez, né? Muito Não, paciente, nem vai né? fazer, nem vai fazer. Aquela história de, você pega o apocalipse, virar no final dos tempos, vai tudo se acabar. Não. Isso aqui é um projeto. A terra está entregue ao Senhor dela, que é Jesus. Ele é o governador desse planeta. Governa outros planetas, mas o interesse dele é aqui. Que o seu alunato está aqui. Você falou dois fatos bacanas. Você falou agora em Jesus, é o governante, né, do planeta. E falou em moral, né? Falou em bondade. Há uma passagem: na casa de meu pai existem várias moradas. Né? Existe. Existem várias moradas. Partindo desse princípio, o que é que você acha de algumas religiões mais fervorosas, né, oprimirem a outras religiões, principalmente as de matriz africanas? Qual a tua visão espiritualista sobre isso? É a nossa cultura preconceituosa, racista, ignorante, intolerante. Nós passamos a conviver nos últimos anos com uma onda de intolerância em tudo. Intolerância do futebol, a intolerância religiosa, a intolerância política. Nós não nos temos compaixão pelo pensar do outro. Eu digo as coisas que eu sei por leitura e por uma questão de... Acho que é uma memória akáshica que os hindus chamam. Porque eu não estou querendo passar isso para ninguém absorver como de, essa é a minha verdade. É a sua também. Não. Cada um tem a sua verdade. Eu não vou querer, na Escola da Terra, que eu, aluno aqui da infantil ainda, da sala de aula do infantil, vou me comparar com alguém que já sabe das coisas lá no laboratório de química. Não. Cada um na sua, né? Cada um na sua. Então, as religiões africanas, os africanos têm uma dívida, nós temos para com ele uma grande dívida. Quando Portugal pediu para vir a colonização daqui, nenhum europeu queria vir para o meio da mata, não. Foram buscar exatamente lá nos portos aqueles bucaneiros, piratas, aqueles que queriam ganhar terra. Eu vou ter terra lá, e vieram para cá. Pode olhar, a própria história conta. As mulheres que vieram para cá eram requisitadas em bordéis. Nós somos filhos. Em contraponto, tivemos uma colonização de exploração, né? Não de povoamento Porque exatamente... Que mostra exatamente como é que foi construída essa nação brasileira. Né? Eles não tinham a cultura da sabedoria, de que vinham também ser trabalhadores da construção de uma nova nação. Mas foi preciso que a espiritualidade, aqui eu posso contar, porque vocês podem pegar numa obra de Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, que a espiritualidade convocasse todos os degredados da Salve Rainha que estavam no planeta, no país, no continente africano. A África é o berço de tudo que nasce na Terra, é ali. Adão e Eva surgiram ali. Mas, Donato, mesmo com esse teu perfeito esclarecimento, né? Mesmo a Umbanda, por exemplo, tendo nascido na Federação Espírita do Rio de Janeiro, em 1908, né? Houve essa separação, houve essa cisão entre a doutrina e a nova religião que surgiu, né? Mas hoje, depois de centenas de anos, né? Mais de décadas, né? Centenas, né? Décadas. Ainda nas reuniões mediúnicas dos centros espíritas, não são muito bem vistas as comunicações de pretos velhos e caboclos. Porque hoje ainda há preconceitos. Ignorância.
O preconceito é a ignorância de quem quer que seja, a ignorância contra o preto, contra o judeu, contra o homossexual, contra a mãe solteira, contra tudo isso. É ignorância. Porque, na verdade, ainda distinguimos, católicos distinguem os evangélicos, distinguem os espíritos, os umbandistas também têm as suas divisões. Sim. Dentro da própria igreja da católica existem as diferenças. Martinho Lutero foi um dos espíritos que vieram à Terra exatamente para dar uma sacolejada, Né? sacudir. Porque até a igreja estava contemplando-se com vendas de lugares no céu. As famosas, lembra? Faltou a palavra. Eu vou comprar As indulgências. Indulgência, eu vou comprar uma indulgência, podia ser o pior homem da terra, mas comprava uma indulgência, a igreja dava o lugar lá no paraíso. É essa época que surge Martinho Lutero, um espírito renovador, que já tinha passagem pela terra numa vida anterior, e ele vem significar a importância daquilo. Os espíritos bons estão vindo todo o tempo. Numa sala de aula de 40 alunos, quantos professores normalmente devem ter? Hoje, né? Para lidar com 40 adolescentes barulhentos. Você diz assim, curiosos. Mas na Terra tem tanta gente ruim porque morre um bom. Mahatma Gandhi, de repente, é vítima de uma violência. Por que os bons vêm para nos dar uma passagem, uma lição, e que nós aprendemos? A Ahimsa do Gandhi, a cultura da não violência, nem eles próprios aprenderam. Mas antigamente, vocês estão muito bem, Martinho Lutero, por exemplo, era protestantismo, ele criou o protestantismo, né? Deu início ao protestantismo, tinha a igreja católica, mas basicamente né, o ocidental se baseava nisso. Né? Se baseava nisso, mas tinha as religiões espiritualistas que corriam por fora. Mas mesmo essas religiões, né, elas foram se subdividindo. Hoje você vê milhares de igrejas evangélicas, milhares de denominações católicas, como você bem citou, inclusive dentro da religião umbanda, que é nova. Eu acho que várias denominações de umbanda. Somos plurais. Você acha que a mensagem de Jesus, que é para amarmos uns aos outros, essas separações em várias religiões, em várias vertentes, em várias doutrinas, nos separam mais do que nos unem? Separam. Eu sempre lembro a questão aqui do Betinho. Betinho era um agnóstico, era um ateu. Betinho. Me chamam de Betinho. Mas não sou eu, não. Betinho, irmão do Enfio. Uhum. E ele, nenhum católico, evangélico, espírita, judeu, nenhum teve a grandeza de, num momento difícil desse país, de criar um plano para salvar a carne. O projeto da fome do Betinho, é algo de solidário que nenhum religioso pensou. Você pode dizer assim, mas isso é amor, isso é religiosidade. Ele não pertencia a nenhuma denominação religiosa. Você acha que a gente foca muito mais nas diferenças do que no que nos une, que é o amor de Deus, Alá, um ser superior, mas claro. Que comumente, em basicamente todas as religiões, prega o amor, né? Eu sempre costumo dizer, e já li isso, não é apenas da minha cabeça, religião não salva. Nenhuma delas. As obras. Está lá em Paulo. E não é o que você, não é o que você crê também, né? São as obras que você faz. As obras também. Não é o que você acredita, é o que as você obras, faz. As obras que são vocacionadas para o bem. Sim. Que fazer o mal aí não é o que consta no ensinamento de nenhuma tradição religiosa. O bem. A gente passa tão rápido, 100 anos na Terra, voando. 100 anos, passa voando. E a gente atingiu o outro lado da dimensão, os gregos chamavam da Acronte, que levava as almas pelo barco. Quando a gente chega do outro lado do rio, a gente vê a tolice que foi a vida da gente. Sim. Vazia, fútil, porque a gente realmente não viveu em função. Eu acredito que o ritmo nosso, enquanto encarnados, é muito lento, né? Talvez seja necessário, eu não sei.
Mas você falou sobre a questão de que a gente está vivendo tempos maravilhosos para poder Porque atingir um grau maior de sapiência em relação à espiritualidade. aprende muito mais a criança que leva um choque da mãe diz, olha, não bota o dedo ali naquela tomada, não. Ela aprende com choque. Nunca mais ela vai dar. Enquanto ela não leva o choque. Eu tenho Então, visto... a dor é irmã. Francisco de Assis. Dizem, né? Se não for por amor, que seja pela dor, mas Pela alguma coisa dor. vai ter que acontecer. Mas o que a gente verifica, Nonato, é que existem muitos jovens hoje que é assim. Ele vai na missa domingo porque teve um parente que fez uma missa, ele foi, e comunga, e canta, e se emociona. Aí faz a yoga durante a semana, e é budista no outro final de semana. E ok. É uma geração Mas é bom. É ok. É bom, uma ele é pessoa plural. espiritualizada de forma plural. Isso é bacana. Mas também a gente vê que, fazendo uma analogia, é como se o esgoto tivesse aberto e os ratos estão todos saindo, né? também. Que pode ser uma coisa boa também, porque às vezes a gente lidava com pessoas que eram fascistas, homofóbicas, misóginas, e a gente não sabia. Então tem um lado bom também. Mas a minha curiosidade em relação à sua trajetória profissional, hoje você se define como espírita, espiritualista e fala sobre isso de uma forma muito tranquila. Espiritualista. Eu sou espírita, mas admito que a espiritualidade deve ser a chave maior. Antes de qualquer doutrina, de todo qualquer religião, enigma, né? Vem antes de da religião. todo enigma da vida. Se você tiver religiosidade para você, muitas vezes critica-se, aquele Romero ali em Canidé, botou uma pedra na cabeça, saiu andando com uma pedra. É a maneira da crença dele. E para ele funciona. Né? Funciona. A pessoa subiu, só se sentiu bem quando subiu lá na imagem do Padre Cícero e deixou uma fitinha. É dele. É a fé dele. Né? É a fé dele. É a fé dele. Cada um exerce sua fé como quer, como sente. E essa fé transcende a discussão teórica de toda coisa, porque eles estão na prática. E mais interessante, transforma na prática. Mas a minha pergunta, Nonato, é o seguinte: você já se sentiu censurado pela sua espiritualidade, por ser de não poder falar, de evitar falar? Hoje você está aqui, é algo que você não estaria há alguns anos? Falando sobre a espiritualidade. Vocês citaram onde eu já trabalhei, então já trabalhei numa emissora onde tinha uma colega que ela chegou uma vez e disse, Nonato, eu te acho tão inteligente, mas tu é espírita? Aí a gente não responde nessas ocasiões. Esse mais matou, né? Hein? Isso é tão inteligente, mas esse mais matou, né? Eu disse, pois é, eu fiquei assim, pois é, porque a gente não deve discutir futebol, política, não, a gente deve vivenciar tudo isso, da maneira como a gente vivencia. Passado alguns anos, ela entrou por uma provação grande, vamos chamar provação, uma depressão terrível. E ela buscou ajuda, a gente ajudou, eu, colegas, vamos dar a força da gente para ela se levantar, se erguer. E eu sou convidado para dar uma palestra no Paulo Estevão, que é um dos centros espíritas de maior... JEP, né? Eu vou entrando para a palestra e ela está sentada aqui. Aí eu digo, fulana, você? Aí eu digo, pois é, Nonato, eu estou me sentindo tão bem aqui. Eu disse, eu te achava tão inteligente. Eu levei uns 5 anos para responder aquilo que me engasgava. Qual é teu signo, Nonato? Desculpa a pergunta. Capricórnio. Ah, tá. Por quê? Vá pronto. Tem um escorpiãozinho aí no meio para ser vingativo. My hand. Não estou fazendo com isso dizer que o espiritismo lida com isso. Não, claro que não. Somos pessoas, somos humanos. É uma humanos. brincadeira, os humanos é que lidam. Mas eu gosto de tudo de leitura. Se você se prender a um prato só, você não vai conseguir o sabor da vida que tem as outras delícias gastronômicas. Por isso é que em religião também, procure ler de tudo. São Paulo dizia, o Espírito veja de tudo, mas selecione. Até porque, né, Nonato, assim, você pega, por exemplo, a doutrina espírita, ela tem 3 grandes obras que
balizam, né? Ali tá o livro dos Espíritos, livro dos Médios e o Evangelho segundo o Espiritismo. Sabe demais, eu sou cientista religioso. É o oráculo. Mas Eu chamo de oráculo. Pronto, oráculo é aquele que tenha o conhecimento de tudo que está em torno da religião e da religiosidade. E também de futilidade, dia a dia, fofoca com ele Mas também. nós somos isso. Mas nós somos isso. Se a gente só fosse viver do que é, sabe, Teoricamente elevado, não. né? O ser humano tem essa, Somos principalmente cotidiano. o brasileiro. O brasileiro é capaz de vivenciar as futilidades e crescer. Sim. Não, Você numa mesa de bar, tomando uma cerveja, você discute com muito mais propriedade as E fica coisas. rico, né? Sem dúvida. Fica rico. E fica rico, fica rico. A gente combina muitas viagens que a gente não fez ainda, né, Bernardo? A gente Numa mesa de bar. fazer, né? É bom ter essa... A gente tem umas 10 viagens a gente marcadas co-criar lá na nuvenzinha. A última foi pro Japão, mas... Mas vamos lá com esse... Isso é bom. Só para se tiver tempo. Tem, pode falar. Né? Uma pessoa... Donato, você joga Mega Sena, jogo do bicho? Eu digo, jogo. Isso é a coisa que o ser humano mais tem de sabor. Você joga uma aposta e até o dia de correr a Mega Sena, você se enriquece dizendo, olha, se eu ganhar o prêmio, eu vou Já fazer se imagina, isso, né? Eu sou isso, eu vou fazer isso, eu vou deixar o emprego, pensa logo no emprego. No dia que não dá, ele disse, não, a caixinha de Pandora continua, a esperança, o próximo jogo eu vou fazer. Isso enriquece a alma. Se não tivesse essas coisas, o ser humano já tinha se deprimido e batido a cabeça na parede. Tudo é importante. Então, Nonato, assim, o próprio kardecista, o espiritismo kardecista tem 3 grandes obras que se baseiam, né? Que é o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E o Evangelho segundo o Espiritismo. A religião católica tem sua Bíblia, né? As religiões de matriz africanas têm os ensinamentos milenares que vêm dos seus ancestrais. Mas você acha que essas doutrinas e religiões, elas de repente podem ter parado no tempo? Elas estão preparadas espiritualmente para suportar essa ânsia de conhecimento dos jovens que têm tanto acesso às redes sociais, às mídias, aos equipamentos eletrônicos, têm vivências, né, virtuais, multitarefas. Ao mesmo tempo. Você acha que essas doutrinas, essas religiões estão preparadas para essa nova geração? Elas precisam ocupar os espaços novos. É preciso ocupar. Ao invés de satanizar qualquer novo invento, deve chegar e avaliar, como é que eu posso usar bem? Durante muito tempo se satanizava os livros. Não, o livro Crime do Padre Amaro não pode ler. De jeito nenhum, não, é proibido. E por que não ler e fazer entender àqueles que não têm ainda o senso de compreensão? A Bíblia é um repositório de coisas que você lê e você vai encontrar alguém falando com uma burra. Tá, na Bíblia. A burra de Balaão. Você não é possível. A Bíblia também fala de Eva sendo tentada por uma serpente, a serpente conversando com ela. Gente, é preciso saber que as alegorias, era tudo fomentado. Ainda hoje, uma história contada pelos nossos pais para o filho recém-nascido vale mais com seu fundo moral do que o ensinamento de uma chinela. As histórias contadas que tem, o fundo moral dessa história é isso. Então, tudo. É preciso realmente transcender a coisa da letra e olhar o espírito da coisa. O islamismo ainda hoje... não, Moisés pregava durante muito tempo que a lei de Talião. A quem cometeu uma falha, corte a mão, para ser bem didático. Didático. Mas isso é correto. É a lei de causa e efeito que é mal compreendida e interpretada. Não sou eu que vou cortar a mão de ninguém. Alguém que comete o erro, que tira o crime, eu serei punido também pelo mesmo fator. É a lei que vem cobrar. Mas as tecnologias, Nonato, hoje, elas agregam mais do que atrapalham? Ou elas atrapalham mais do que agregam para essa nova geração, na visão espírita?
que é que você acha? Ela agrega mais ou atrapalha mais? Distancia da realidade, distancia das famílias ou não? Tão difícil. É um vasto conhecimento. É fantástico. As redes sociais e a internet em si são fantásticas, porque são ofertas para a última grande aventura humana na Terra. A última humana que eu digo, em termos de conhecimento, virá alguém com bichinho aqui, vai falar do telefone agora no dedo, implante, mas ainda chips, um chipzinho, já tem gente, mas a internet é um resumo da grande aventura que o homem chegou. Outro, é preciso entender que nós ainda temos uma geração que está vindo transportada de outras fases da existência terrena, que estava, daqui mesmo, que estava em dívidas. Quem traficou escravos, quem matou escravos, quem roubou, quem pirateou, os bucaneiros que devastaram ilhas, países, terras, eles não vão pagar, não é em Marte, em Júpiter, não. Eles terão que se redimir aqui. Terão a mão cortada aqui mesmo, né? Olha, a história da mão cortada é a lei que cobra. Não é nem Mas fazer uma justiça. analogia com a questão da sei, ação e reação. não né? A justiça ainda pensa lá no Islã que é assim, não. É a lei que cobra a causa e consequência. Os aborígenes da Austrália sabem coisas fisicamente. Eles construíram um brinquedo, Bumerangue, né? bumerangue, que ele solta e volta para cá. Tudo que eu disser, tudo que eu fizer a mim ou a outrem, tudo volta. Aquilo é Perfeito. Física. Perfeito. Aquilo é a religião da lei de causa e efeito. Flexão eletromagnética, tudo é física. Tudo. Eles sabem muito mais de física do que nós. Na verdade, tudo que eu também estou dizendo aqui, você descontos. Não, É porque amanhã novos ensinos estarão muitas vezes colocados. Eu estou falando isso em respeito ao que você perguntou. Você não acha que estão um pouco atrasadas? Monteiro Lobato, querido Monteiro Lobato, dizia que as religiões nascem, crescem e esclerosam-se. Isso em 1922, no jornal Amanhã. E aquelas que se esclerosam precisam voltar à fonte. A fonte de tudo é o amor. O primeiro mandamento é de Deus. A fonte é Deus. Quando a gente se desliga de Deus, Hermógenes, um iogue muito fantástico, nascido aqui no Rio Grande do Norte, Natal, ele dizia: Nonato, nós só erramos porque nós vivemos numa noite fria, gélida, estamos perto de uma fogueira, evitando o frio, e de repente a gente dá as costas para ver alguma coisa lá atrás. E quando a gente vai, o que é que fica? O que é que fica para a gente? Fica a nossa sombra. Nós nos voltamos para a sombra. Lá na caverna de Platão, é a mesma coisa. Você vai encontrar Platão dizendo assim: olha, tem uma caverna. Aí aparecem imagens aqui, a saída é aqui. Mas todo mundo... Então, quando a gente olhar para a internet como mais um meio físico e fantástico de ser bem usado, é como rádio, televisão, telefone, é como a faca de cozinha que nos dá permite. Não é o que, é o como. E não tem volta, né? Também não adianta tem voltar. volta. Então, Não adianta. Donato, vamos lá. excelente papo. Passou No voando. próximo a gente vai querer saber porque que ele não foi padre. Porque se você imaginou como padre, daria um ótimo padre. Um ótimo padre. Ah, Agora, eu vou te Deus. falar, se você quiser ver o Nonato pessoalmente, tá? E escutar muito mais histórias, muitos mais conhecimentos desse comunicador fantástico, ele vai estar no 16º Seminário Vencendo os Seus Conflitos, Desafios da Nova Era, que vai acontecer em Fortaleza, dia 28 e 29 do 3, né? Vão pessoas maravilhosas, vai Ricardo Mello de Minas Gerais, né? Vai estar o Nonato, vai vir também o Frederico Menezes, tá? Você não me coloca no meio.
Tá, Eu tá, acho. olha, No meio de. Não, é no meio de. No meio de figuras como essas duas e como vocês dois aqui. Ah, mas você é uma pessoa iluminada. Não. rapaz, ó, senão você Tem um anjo meu que diz. Ainda que... pode virar padre, viu? tem, Nunca pode. tem um anjo seu que não ajudou na prova, viu? Tem um anjo seu que não ajudou na prova, esse é o fato. Não, mas diz que você estando ao lado de duas vigas, você se torna realmente um bom discípulo. É um gentleman. Muito obrigado, Nonato. Você que esteve aqui Reconectamos, conosco, Bernardo? Reconectamos. Você que esteve conosco até agora, muito obrigado. Valeu, esse papo foi fantástico com esse grande comunicador, o Nonato Albuquerque. Se você perdeu alguma parte desse programa, vale a pena você ver. Daqui as nossas redes sociais, nosso canal do YouTube e o podcast, você escuta o áudio de qualquer parte do mundo. Muito obrigado por você estar com a gente até agora. Esse é mais um Reconnect. Até o próximo. Paz e bem. Paz e bem. Paz e bem.